Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido, estarmos aqui juntos, reunidos no santo nome dEle, para tão somente ouvirmos a sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre o tema o sinal. Nós vimos parte ontem do estudo da palavra, referindo-se ao que é esse sinal hoje. A própria leitura da parte já ontem o profeta deixou explícito o que é este sinal. É a única coisa que Deus está requerendo hoje, é que tenhamos esse sinal exposto. Não é a química, o sangue, mas é o sinal, o que aquele sangue representa. No culto de quarta-feira, nós relembrando alguns assuntos referindo-se à expiação, à redenção daquela mulher do poço de Samaria, São João 4, nós vimos o próprio profeta dizer que naquele momento em que aquela mulher pôde reconhecer quem era aquele ser que estava ali diante dela, quando ela obteve a revelação, ele se desvelou a ela, e o profeta disse que ela foi redimida ali naquele momento. E a observação, desde aquela vez que nós já lemos, já temos lido isso 3, 4 vezes, ele diz assim: não havia sido derramado nenhuma gota de sangue, a química. Embora nós saibamos que o sacrifício foi morto desde antes da fundação do mundo, ele já havia sido feito o sacrifício desde antes da fundação do mundo. Assim nos coloca a entendermos sobre a presciência de Deus, que Ele já conhecia todas as coisas antes mesmo de estarmos aqui, manifestado aqui, né, no terreno, no material. Ele já sabia de todas as coisas. Por isso que ele já havia feito, já havia realizado a sua obra redentora ali. E por isso que aquela mulher, ela pôde ser redimida ali naquele momento através da revelação que ela obteve do trono de Deus, do sacrifício de Deus. E quando ela obteve esta revelação, o profeta diz: ele pôde se desvelar para ela. Isto é algo tremendo. E quando nós paramos para olhar hoje e entendermos qual que é o sinal então hoje, o que Deus está requerendo, ele diz assim, que Deus não tem nenhuma responsabilidade com aquele que não estiver baixo o sangue, baixo o sinal. Deus não tem nenhuma responsabilidade com ele. Perguntaram ao profeta: irmão Branham, qual que é a evidência de você ter sido batizado com o Espírito Santo? Ele disse: é receber a mensagem do dia em que você está vivendo. E qual é o dia que nós estamos vivendo? Volto a bater a tecla. Não estamos vivendo no dias de Laodiceia. Laodiceia terminou. Estava lendo algo agora, desde pela manhãzinha, amanhecendo o dia, algo que estava ali, vendo alguns estudos que nós já tínhamos, relembrando a mensagem Pondo-nos ao lado de Jesus, em 1962. Se você olhar ali de 57 em diante, até 63, os parágrafos de 57 até o parágrafo 63, você vai ver o profeta em um momento em que ele não sabia o que estava por acontecer. Ele diz assim: isso pode ser a vinda do Senhor em 62. Eu não sei dizer para você, mas pode ser a vinda do Senhor. Ele diz: se for, não estará 2 aqui. Aí ele falou assim: vocês lembram o que foi dito lá em 33? Assim como João Batista precursou a minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. E ele diz assim: então se for assim, eu tenho que sair de cena.
e ele tem que entrar. Por isso, quando nós falamos que a divisão do ministério do profeta ali, nós temos que ter isso bem claro em nossa mente. Até que certo ponto foi o profeta, o mensageiro da sétima era, e de que ponto para frente já não é mais o mensageiro. Porque somente um poderia abrir o livro. Aí vem inúmeros entendimentos, eu não digo interpretações. Tenho muito cuidado com isso. Ontem mesmo, estando no grupo de estudos, estávamos falando sobre esses assuntos. Eu disse assim, eu tenho muito cuidado quando eu vejo algo diferente do que eu creio, eu não condeno de maneira alguma. Não condeno. Eu digo, eu cheguei, o que eu tenho visto é até onde Deus me permitiu ver. Ele não vai me cobrar se eu não vi aquilo. Porque aquilo que cada um de nós, como indivíduos, necessitamos, Ele vai nos mostrar através da sua palavra. Precisamos ter isto bem claro em nossas mentes. Então, muitas vezes as pessoas estão olhando a mesma coisa de um ângulo diferente. E eu estava conversando, nós temos um grupo misto, de estudo. E nesse grupo, há aqueles que defendem que a vinda em 63 não foi a vinda dentro das 3 vindas do Senhor. E esses que defendem, eles dizem assim, que ainda vai vir uma vinda física no céu, para que possam casar. Eu tampouco digo que estão errados. Por quê? Volto aqui ao que eu disse ontem, a revelação ela é individual. Você não vai introduzir isso na cabeça de quem quer que seja, como tampouco alguém vai introduzir algo na sua cabeça. Por isso que nós temos que ter bem definido que quem é o que revela. O único que pode nos revelar é o Espírito Santo, não é o homem. Se você receber uma revelação de um homem, quando vem um outro homem com mais sagacidade, mais inteligência, mais articulação na palavra, ele vai mostrar para você que você estava errado. É por isso que as pessoas batem a cabeça de um lado, batem o outro, batem para um lado, batem para o outro. Eu estava aqui, não, agora já não estou mais aqui, agora estou aqui. Eu não digo isso quanto igreja, eu digo quanto revelação. Porque quanto igreja, o profeta diz que cada um de nós temos o direito de escolher o lugar onde eu possa congregar. Cada um de nós temos o direito de escolher um pastor, um ministério local, para que eu possa me associar aí. O profeta disse, está na hora da igreja, ele disse isso. Cada um de nós temos o direito de escolher. Você não é obrigado a engolir o que você não quer engolir. Se você está vendo que o ministério está fora da palavra, você tem que cuidar primeiro da sua alma, você é responsável pela sua alma. Se Deus mostrou para você que aquilo não está certo, você deve procurar onde esteja certo. Por um bom tempo na minha vida, antes de vir para a palavra, eu entendi que havia um ministério que nós fazíamos parte aqui em Ariquemes, que não tinha o que eu precisava. E por muito tempo, ia a Porto Velho, todo fim de semana, sexta-feira ia para Porto Velho, ficava sexta, sábado, domingo voltava embora de madrugada, trabalhava durante a semana, sexta-feira estava em Porto Velho de novo, por muito tempo, até onde Deus trabalhou, de uma forma, viemos para cá, abrimos o trabalho, porque as pessoas começaram a pedir ao pastor de Porto Velho, não precisamos congregar, não queremos ficar parados. Então o pastor de Porto Velho me procurou e disse assim, você pode ir lá para ajudar os irmãos? Eu disse, eu já estou lá. Viemos, voltamos, ajudamos, estabelecemos, levantamos a igreja, irmão Renato lembra disso? Irmão Vilmar, estabelecemos a igreja, levantamos como obreiro, não era como pastor. Até depois que estava tudo estabelecido, local, tudo, cadeira, tudo, som. Tem coisa aqui que era daquela época, isso aqui, essa caixa de som. Essa potência aí, tem mais de quantos anos tem isso? Então, depois que estava tudo estabelecido, o pastor disse, agora temos que colocar um pastor. Vou colocar 3 pessoas disponíveis, e 100% da igreja escolheram a mim, para que estivesse no ministério. E desde 2002 nós estamos no ministério.
Por que eu estou lembrando disso? É porque há uma trajetória na vida de cada um. Há uma trajetória. Né? Cada vez que eu saía daqui, porque não me satisfazia o que eu ouvia aqui, não me satisfazia. Espiritualmente falando, não era aquilo que eu estava esperando. E eu, antes mesmo de conhecer a totalidade da mensagem do profeta, eu já tinha isso no meu coração. A ovelha, ela é livre para escolher o seu pastor. Ela é livre. Ninguém está seguro aqui por algo, não. Cada um aqui é livre. Porque cada um que chegou a esse ministério, ele se achegou por livre e espontânea vontade. Se assentou aí para assistir, e ele diz, não, eu concordo com isso aí, rapaz, era isso que eu queria mesmo. Então o profeta diz assim, há um fundo clamando, há um fundo para responder. Há um fundo clamando, um fundo, tem que ter um fundo para responder. O que vai adiantar você estar num lugar clamando, clamando, clamando e nada vem de resposta? Então é hora de você bater a poeira, né? E levantar voo. Tem que mudar, porque você vai ficar ali até quando? Mas as pessoas se baseiam numa mensagem que o profeta pregou dentro da era de Laodiceia, quando ele diz assim, lá antes da restauração de todas as coisas, volte e fique do lado dos seus pastores. Isso ele estava falando das pessoas das denominações. Tá, a citação está do profeta, isso. Acho que foi em 47, 52, alguma coisa assim. Não me lembro o tema da mensagem, mas o profeta diz, volte lá, fique lá dos seus pastores. Não é Cristo o mistério de Deus revelado, fique do lado do seu pastor. Não, aqui já é outra coisa. Isso foi lá atrás, quando ele disse isso. E as pessoas tomam aquilo, quer dizer, está fora da era, está fora do enquadro, está fora do programa, aí eu tenho que estar ali, porque alguém me aprisionou com a própria mensagem do profeta, e eu fiquei aprisionado ali, por quê? Por falta de conhecimento da minha parte, por falta de cavar da minha parte, eu como diz, eu deixei me dominar. Mas algo dentro do seu coração que te martelava naquilo, mas não é, mas peraí, mas tem uma coisa que não bate. Você deixou de ouvir o Espírito Santo para ouvir o que o homem fala. Conjecturas humanas, conjecturas do homem, não, porque esse, aquilo. Depois de tudo que nós vimos aqui, na mensagem, quanto à era, onde nós estamos, o lugar onde Deus nos elevou, o casamento já tem acontecido, o que cabe a cada um de nós agora é só o arrebatamento. Há aqueles ainda que estão esperando o arrebatamento para poder casar. Então, como eu estava dizendo, nesse grupo de estudo, há aqueles que ainda pensam nisso, não veem a vinda do Senhor, a vinda de 63, eles não veem como uma vinda, mas respeito. Disse, olha, eu não vejo dessa forma. E nada do que o irmão puder mostrar para mim vai tirar isso do meu coração. Porque não foi o homem que colocou isso no meu coração. Foi a própria lenda, a própria mensagem. Você sabe que raramente nós colocamos mensagens de pastores pregando aqui, raridade. Sou contra? Não sou contra isso. Mas eu tenho muito cuidado. Eu tenho muito cuidado. Precisamos entender que quando se trata com um grupo de pessoas, nem todos têm o mesmo calibre para suportar certas coisas. Nem todos têm o mesmo calibre. Às vezes pode encontrar algo que um pastor disse, uma citação muito bonita, uma citação, mas o que está envolto daquela citação? Aí eu compartilho com vocês aquela citação daquele pastor, né? Independente do que ele creia, eu compartilho porque aquela citação foi bonita. Tá, mas e aí? Aí a pessoa diz, olha, esse pastor, ele está finório, ele está em cima, ele está em cima da revelação. Aí você vai começar a assistir esse pastor na internet, daqui a pouco você vai estar lá caído lá embaixo. Porque ele não crê como eu creio, não crê na vinda do Senhor, não crê na abertura dos selos. Está lá crendo dentro de uma Laodiceia ainda. E o que vai adiantar? Aí vem aqui, eu tenho estrutura para me ouvir, mas e o outro que eu passei isso para frente? Devemos ter sabedoria e entendimento e discernir isto.
Eu só passo para frente aquilo que realmente eu entendo o que é aquilo. Há tantos enganos, irmãos, enganos. Enganos mesmo, que sutilmente vai entrando dentro da igreja. E quando pensar que não, você vê famílias arrasadas dentro, famílias aprisionadas dentro. Tem que aplicar mais Hebreus 2, é isso mesmo, Vilmar. Então as pessoas se apegam àquilo. Então eu disse, e repito, eu sou responsável pelo que sai daqui da plataforma. Eu sou responsável pelo que eu reposto e publico e mando para vocês. Se eu enviar, eu sei, eu já assisti, eu já vi, eu sei qual que é o espírito ali por trás. Por isso que às vezes, pastor, não compartilhe. Não, eu não compartilho. Eu não vou ficar falando de A, B e C, não, mas eu sou primeiro, um ministério ele tem que ser dotado de algo aí. Ele tem que ter a capacidade. O profeta diz que cada um de nós temos que ter a capacidade de captar o que está por ali, por detrás. Então, devemos tomar cuidado. Quando passa a assistir, está assistindo pastores aí, aquela coisa, diferente fé ainda. Não é nem pastor da abertura da palavra, que crê na vinda como você crê. E olha que dentro da vinda ainda tem várias coisas, várias dificuldades, porque não é divisão, irmãos, o que devemos entender isto, não está errado. Você nunca vai conseguir juntar um grupo de pessoas para ter o mesmo pensamento, porque a revelação ela é individual. Ela é indivíduo, não é como grupo. Todos aqui nós vamos chegar à unanimidade de uma revelação. Não vamos. Entenda isso, nós não vamos. Um vai entender uma coisa, o outro vai entender outra, o outro vai entender um pouquinho mais, o outro vai entender um pouquinho menos daquilo, o outro vai dizer, eu não entendo isso, mas eu já... O que eu vi é o suficiente para mostrar que eu estou no caminho certo. Nós precisamos entender isso e ter isso bem convicto. Se eu não conseguir enxergar aquilo, mas eu vi alguma coisa, que aquilo realmente se encaixa com o meu coração, que aquilo me traz alegria, me traz entusiasmo, eu posso ficar sozinho aqui nessa cadeira. Mas se uma única palavra me trouxer aquilo que eu estava almejando, é aquilo. O profeta disse que vai ter momentos que você vai poder ter que ficar sozinho. Mas você vai estar de trás da palavra. Não é igreja cheia, não é multidão de gente. Não é isso, não. Esquece isso. A tendência é cada vez diminuir. Mas a questão é estar de trás da palavra. Não é estar de trás de movimento humano, de balanço para cá, balanço para lá. Não. É de trás da palavra. Cabe a cada um de nós esperar o que agora? Nosso arrebatamento. Quantas citações a gente pegamos aqui, já lemos, ele diz, ela é ele, e agora ela é ele, nascer do sol, o profeta fala isso, e agora ela é ele. Ao ponto de se tornar a sua... Eu publiquei aqui algo no grupo, né? Essa noite eu estava estudando e eu publiquei algo. Quando eu mando esses horários assim, é porque eu estou lendo alguma coisa. E o que eu acho interessante eu mando aí. Né? Então vocês vejam só. Lugar de adoração provido por Deus, 25 de abril de 1965, parágrafo 196, a igreja passará pela justificação, através de Lutero, pela santificação, através de Wesley, pelo batismo do Espírito Santo, ou os pentecostais, o batismo do Espírito Santo lá, numa era pentecostal, e ele diz, e prosseguirá direto, quer dizer, além, até a perfeição do Filho do Homem, quando o esposo e a esposa serão a mesma coisa. Aqui ele já não está falando mais de noivo e noivo. Quando você subir aqui, seguir Pentecostes, olha a linguagem do profeta, onde o esposo e a esposa serão a mesma coisa. Você muda de linguagem. Agora você vai encontrar o profeta aqui em 65 falando de noivo e noiva.
Mas se você consegue pegar essa coisinha, você avança um pouco mais. Então veja, até a perfeição do Filho do Homem, quando o esposo e esposa serão as mesmas pessoas, Deus estará de tal maneira manifestado em sua noiva, sua igreja, até que ambos serão a mesma coisa, manifestado na sua igreja, na sua noiva. Ele começou um processo, manifestação do noivo. Para quê? Para que ao você avançar, você se torna esposo e esposa. Aí é reconhecer a sua posição. Agora você vê onde estamos. Ele diz, até que ambos serão a mesma coisa. Eles são um. É um. Não é dois, é um. Agora você vê onde estamos. Olha onde nós estamos estamos mais lá atrás, estamos além. E essa citação aqui eu gostei, o profeta falando que nós somos filhos dele, filhos de Branca, não filhos segundo a carne, né? Da mesma forma que somos filhos de Abraão, segundo a fé. Mas isso aqui eu gostei demais. Porquanto lhes amo, que estou aqui, perguntas e respostas número 2, 23 de agosto de 64. Portanto, porquanto lhes amo aqui, porquanto lhes amo, aqui estou para tratar de ajudar-lhes. Vocês são meus filhos que tenho gerado para Cristo. Vocês lembram quando o profeta disse que tinha que haver um ato, conjunção, um ato sexual para que pudesse produzir os filhos? Vocês são meus filhos que tenho gerado para Cristo. A cada um de vocês reclamo. Lhes reclamo esta noite. Todo o tempo lhes reclamo. Sempre lhes reclamo. Que é intercedo ou oro. Faço petições, é reclamar, reclamo, é intercedo. Não que o profeta é um intercessor, não. Sempre lhes reclamo isso, como meu irmão e irmã. Vocês são meus filhos. Eu sou seu pai no Evangelho. Não pai como seria um sacerdote. Eu sou seu pai no Evangelho, como disse Paulo ali. Agora vos tenho gerado para Cristo, e eu vos desposei para Cristo. Isso é, desposado a você para Cristo como uma virgem pura. Não me decepcione. O que é desposar? Eu desposei para Cristo. Vocês lembram quando eu falei sobre o servo mordomo fiel da casa de Abraão? Quem foi? O servo mordomo fiel da casa de Abraão. Eliezer. Que fez o quê? Buscar uma esposa para Isaac. Aqui está. Eu os desposei para Cristo. Eu os coloquei vocês diante dele, de Cristo. Estão me entendendo? Quando nós estamos aí diante de Cristo. Por isso que o Eliezer deste tempo teve que sair de cena. Teve de sair de cena. Vou ler aqui para vocês, eu não ia ler, mas já que entrou nesse assunto, vamos ler aqui. Pondo-nos ao lado de Jesus, 58, ele diz assim: agora, o que penso lá embaixo, se aquele anjo que disse aquelas palavras para mim, disse, como João Batista foi enviado para precursar a primeira vinda de Cristo, vem sua mensagem. Eu tinha que levar esta mensagem e ela precursaria a segunda vinda de Cristo. Vem, se isto tem sido isto, então estamos muito, muito próximos, irmãos, por causa da hora, e a luz da mensagem está quase para acabar. Que luz da mensagem?
Que mensagem está para acabar em 62? Vamos continuar aqui lendo. Se você observou quando caiu o Pentecostes e aqueles irmãos foram cheios de Pentecostes com o Espírito Santo, isso não foi difícil em nenhum tempo, até que a mensagem começou a se tornar obscura. E eles começaram a estabelecer igrejas para segurarem o forte para Cristo, esperando que ele viesse. Bem, esta mesma coisa está acontecendo hoje. Se a Escritura é verdadeira, eu restaurarei, diz o Senhor. Tudo que é largato o pulgão comeu. Agora, se aquilo é isto, se aquela é a mensagem, e Deus me perdoe, eu não sei. Se aquilo é isto, então o tempo está à mão, realmente, porque a mensagem terminou. Como que a mensagem terminou? 62. Outra noite eu estava sonhando que eu estava tendo um discernimento onde um grande grupo de amigos meus haviam se reunido, milhares deles em uma reunião. Há um sujeito que veio e me pegou, e Billy geralmente vem e me pega porque ele não fala comigo. E este homem simplesmente falava como uma matraca. E antes de eu chegar ali, toda a unção havia saído de mim por causa disso. E então eu disse, bem, eu apenas irei até ali e pregarei a mensagem dizendo àquelas pessoas: não se envolva com essas denominações, e assim por diante, e saiam assim. E quando cheguei na plataforma, aquilo me deixou. Eu não sei o que isso significa, mas eu estava seguindo em frente. Eu simplesmente não sei. Isso poderia ser o fim do meu caminho. Isso poderia ser a vinda do Senhor. Isso poderia ser a transformação do dia. Isso poderia ser a vinda daquele poderoso. Se é para ver outro além do que já chegou, e isto poderia ser aquilo. Todas estas coisas que citamos poderiam ser. E como estou aqui nesta noite diante de Deus e de vocês, irmãos, eu não sei. Eu não poderia lhes dizer. Se eu soubesse, eu lhes diria. Ou eu não mencionaria. Traria qualquer coisa assim, se eu não soubesse que caminho, se eu soubesse para que lado a coisa estava indo, e eu diria isso, mas eu não sei. Eu não posso dizer. Estou indo neste momento às reuniões sem um pouquinho de liderança. Estou indo porque não quero assentar ali em cima. E eu gosto de sair para o mato como todo mundo. Se eu estou errado nisto, Deus me perdoe. Estou lendo completinho para que você possa entender. Há 3 coisas que poderiam acontecer comigo. Ou é o fim do meu caminho e deixar vir o outro. Aqui é onde o ministério anterior que fazíamos parte, uma determinada mensagem dizendo que é um segmento depois da mensagem do profeta, dizendo, olha, Montblanc disse que viria outro. E eles citam isso aqui, tomavam isso aqui. Há 3 coisas que podem acontecer comigo. Ou é o fim do meu caminho e deixar vir outro, eu abrir o caminho para ele assumir. Então vejam, o Montblanc está dizendo que viria outro. Muito obrigado. Montblanc está dizendo que viria outro. Mas olha, porque recordem, aquele que vem para pregar estará na palavra. Por 2 coisas, aquele que veio e disse que era o outro, que o irmão Branham precursou, ele não se manteve na palavra. Então aqui já o derrota. Agora, além disso, ainda tem um outro agravante, que não poderia ser outro profeta. Teria que ser o próprio Cristo, porque João Batista precursou a Cristo. Malaquias 4 tem que precursar quem? Cristo. Então esse outro que o profeta está dizendo é quem? O próprio Cristo. Não seria outro. Mas vamos continuar a entender aqui. Eu abrir o caminho para ele assumir, porque recordem,
Aquele que vem para pregar estará na palavra, restaurando a fé dos filhos de volta aos seus pais. Isso poderia ser o fim do meu caminho. Isso poderia ser que ele está mudando de meu ministério de volta para o evangelismo ao estrangeiro. Ele diz, eu não sei. Ou pode ser que ele não me chamará mais para ser um evangelista. E ele está me levando para o deserto em alguma parte para me ungir, para me enviar como o prometido deve vir. Eu penso. Veja aqui. Ou pode ser que ele não me chamará mais para ser um evangelista. E ele está me levando para o deserto em alguma parte, para me ungir, para me enviar como o prometido. Deve vir, eu penso. Poderia ser quaisquer destas coisas. Eu não posso seguir da maneira que eu estou, porque as pessoas têm crido em mim, e eu tenho que dizer isto. Eu digo isso diante de todos. A irmã está seguindo aí, irmã? Eu digo isso diante de todos. As pessoas muitas vezes me consideram um profeta, eu não me considero assim. Não, Senhor, eu não. Eu não digo isto para ser humilde, eu digo isto por ser verdadeiro. Eu não me considero um profeta do Senhor, eu não tenho esta honra. Eu li do 58 ao 63. Então você... Hã? Sim. Então vejam só. Mas algo estava por acontecer. Isso é em 62. Eu amo isso. Sabe por que eu amo, irmãos? Porque muitas vezes algo acontece conosco, nós não fala para ninguém. Nós guarda aquilo para nós. Às vezes você tem até vergonha de dizer, eu não sei como que eu vou me lidar com essa situação. E o profeta não tinha isso, ele abria o seu coração. Ele dizia, eu não sei. Algo está por acontecer, eu não sei, poderia ser isso, poderia ser aquilo. Então veja só. Poderia ser de qualquer dessas coisas. Então veja só. Ele veio até um certo tempo, 62. Aí onde eu lembro, por isso que eu digo, sempre 61, ali, por esse em volta de 62, em que a era de Laodiceia estava terminando, a era pentecostal. Eu entendo isso aqui, irmãos, pelo que eu vou ler aqui após, a vocês, pelo que nós já temos lido, que a partir desse momento o profeta está dizendo, eu não sei o que está por acontecer, mas pode ser que ele vá, uma mudança do meu ministério, uma mudança para algo. Por isso que eu falo que na vida do profeta houve uma divisão ali. Você tem que olhar como uma divisão, senão você não vai entender. Uma coisa foi quando ele foi o mensageiro da sétima era, vir até certo ponto, e dali em diante, seguir, já não é mais o mensageiro, já não foi mais ele. Eu vou ler aqui onde ele fala. Vejamos de quem estamos nos alimentando após o anúncio que o profeta fez na citação acima. Pode ser a vinda do Senhor. Ele diz que a mensagem dele estava terminando em 62. Vejamos a citação abaixo. Quem tomou o lugar? Os ungidos dos últimos dias. 260. No mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse 10, 1 ao 7. Leia-o quando você chegar em casa. A mensagem do sétimo anjo abrindo os selos. O que é? Não ao anjo que é o Filho do Homem, mas o mensageiro está revelando o Filho do Homem. Pode você separar isso agora? O anjo estava revelando o Filho do Homem. O profeta diz, pode vocês separar isso agora?
É aí onde parece ser tão difícil para você. Veja você, não o Filho do homem, ele próprio, mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro está revelando ao público o Filho do homem, porque ele deixou a casca, ele não pôde organizar, é o grão, ele próprio novamente, e nesse dia Janes e Jambres resistirão. Aqui se diz, não pode ser. Os Janes e Jambres têm que estar nesse tempo. Agora, não é nesse tempo, é lá naquele tempo. Porque nós temos o costume de falar nesse tempo aqui, então nós trazemos tudo para cá. Mas não, é já lá naquele tempo. Lógico que isso chega até hoje aqui. Mas isso inicia-se lá. E nesse dia, Janes e Jambres resistirão, ungidos, crentes manufaturados incrédulos, está entre parênteses, a igreja formal e os pentecostais. A era pentecostal, a era de Laodiceia, se opõe ao grão verdadeiro. Qual é o grão verdadeiro? Se opõe ao grão verdadeiro. Mas deixai-os para lá. Sua insensatez se tornará manifesta, como a deles foi. Vem, vocês entendem agora? Amém. A congregação diz amém. Foi o parágrafo 260. Agora 269. Diz assim: agora eu quero que vocês saibam que isto é seguro. E vocês que ouviram esta fita, você poderia ter pensado hoje que eu estava tentando dizer sobre mim mesmo. Falando o que eu entendo, falando de mim mesmo. Sendo que eu estava levando esta mensagem. Eu não tenho nada mais do que nada a ver com isto. Nada mais do que apenas uma voz. E minha voz, até mesmo contra o meu melhor julgamento. Eu queria ser um caçador de animais com armadilhas, mas é a vontade de meu pai que declaro fazer. E eu estou determinado a fazer. Não fui eu, aquele que apareceu lá no rio. Eu estava somente de pé lá quando ele apareceu. Não sou eu quem realiza essas coisas e prediz essas coisas que acontecem tão perfeitamente como são. Eu sou somente quem está perto quando ele o faz. Eu fui somente uma voz que ele usou para dizê-lo. Não foi o que eu sabia. Não foi o que eu sabia, é a que eu tenho. Como é que está na citação? É a que eu simplesmente me entreguei, por quem ele falou. Não foi o que eu sabia, é a que eu simplesmente me entreguei por quem ele falou. Não sou eu, não foi o sétimo anjo, não, foi a manifestação do Filho do Homem. Não foi o anjo, sua mensagem foi o mistério que Deus revelou. Não é um homem, é Deus. O anjo não era o Filho do Homem, ele era o mensageiro do Filho do Homem. O Filho do Homem é Cristo. Ele é aquele de quem você está se alimentando. Você não está se alimentando de um homem suas palavras falharão, mas você está se alimentando do infalível corpo, palavra do Filho do Homem. Aí, como eu disse um pouquinho anteriormente aqui, há uma linha que entende que esta manifestação não foi a vinda. Quando o profeta disse, e o sétimo anjo estará aqui na terra no tempo desta vinda, ele diz, da sua vinda, em outras traduções está da sua vinda, o sétimo anjo estará na terra no tempo da vinda. Não, mas essa vinda é uma outra vinda entre no meio aí e tal. Não, a vinda do entre meio é a manifestação do Filho do Homem, não tem outra.
vindo no entremeio. Ele teria que vir como filho do homem. Aí eles vêm e dizem, não, mas tem que vir o Jesus físico. Você não tem como casar com um corpo. Você tem como casar com um corpo palavra. O corpo palavra se une com você. Porque nós estamos limitados a esta carne. E o que nós vemos é nessa carne. Esquecemos que há um corpo palavra. E que este corpo palavra está se unindo com sua esposa. E você faz parte desse corpo porque você se une com ele. E ele se une com você. Mas a limitação da nossa mente finita não conseguimos ver isso. Então eu preciso de ver um Cristo. Eu preciso de ver um Cristo físico. Para eu poder crer na sua vinda. Você vai encontrar pessoas dessa maneira. E eu não tenho problema em falar sobre isso. Vocês estão me entendendo? Eu não tenho problema. Eu não preciso ficar escondendo isso, não. Você vai encontrar. Quando você encontra a situação, que você vai ter que colocar no peso da palavra. O que a palavra tem dito? Irmão, tudo bem, Deus te abençoe. Eu não compreendo dessa forma que você compreende. A forma que eu compreendo foi o que Deus me mostrou através da mensagem. Vamos continuar orando uns pelos outros e pronto. Eles não conseguem enxergar isto. Eles só conseguem ver uma vinda, porque a vinda é o arrebatamento. O profeta diz que a segunda vinda é o arrebatamento. Sim, mas o profeta diz também que o arrebatamento é uma revelação. Não conseguem ver dos dois lados, ambos os lados. Não conseguem ver ambos os lados. Então, como você vai ser ela, ele? Não, mas você não. Mas o profeta disse que nós, ela é ele. Sim, eu creio que ela é ele. É a palavra. Mas então, mas ele não veio? Não pode vir. Então cada um tem que ter um pedaço físico de Cristo. Um pedaço de carne físico. Porque se você está olhando para o físico, é por isso que as pessoas travam na questão da vinda, porque querem ver um corpo físico. Um corpo físico. Ouvi, mas agora veja, eu estava vendo aqui um pouquinho antes de vir aqui para o púlpito. Ouvi, mas agora veja, 209. O profeta diz aqui, o vemos Cristo glorificado. São João 14, 19 e 20. Vamos ler aqui. Vamos ver mais disso. As pessoas não conseguem ver o cumprimento de São João 14, 19 e 20. É isso mesmo, Vilmar, mas vamos ler aqui. Ainda um pouco e o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Vê? É um conjunto da revelação, irmãos. Poderíamos estar aqui, Jesus salva, Jesus cura, sim, isso aí eu sei, Ele liberta também, Ele é poderoso. Mas o que Ele está fazendo hoje? Ter o sinal exposto. O que é esse sinal, irmão? É a revelação do dia que nós estamos vivendo, esse dia. Não expor um sinal lá de trás. Não, Deus não está requerendo um sinal lá de trás, um sinal de Pentecostes, porque Ele nos tirou de Pentecostes. Ele diz, Apocalipse 4, depois destas coisas, depois dessas, que dessas, as eras, sobe aqui, mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Você só sabe o que está acontecendo depois das eras, porque você subiu. Quando você não sobe, você não sabe. Por isso que eu encontrei um companheiro que me disse assim, não, mas Apocalipse 4 é um arrebatamento. Esqueceu que o arrebatamento é uma revelação? Você não consegue ver Cristo unindo-se. Cristo, a palavra, o corpo, a palavra, se unindo com você. Como que você vai enxergar isso? Então, irmãos, produzir se eu não estou casado com o marido. O ato conjugal, o ato. Como vai produzir o filho palavra se não tiver ele presente? Então vocês vejam, eu falo isso para que vocês possam entender aonde vocês estão.
Nós não estamos aqui brincando de igreja, nós estamos aqui brincando, ou alguma coisa que fala ali, será que isso é verdade? Ai, meu Deus do céu, será que isso? Não, ele não veio. Não, meu irmão, você tem que estar posicionado, você sabe onde é que está. As evidências estão aí. Agora você vai deixar quem não viu mostrar para você que ele não veio? Colocar a tapa na sua... Deus usou com a sua mão poderosa tirar as tapas dos nossos olhos, para a gente poder ver a sua vinda. Como cantamos aí o hino, né? Eu vi a sua vinda. Aí vai lá deixar o outro colocar a tapa, dizendo, não, você não viu, porque não é, isso é uma mentira, isso é uma miragem. Não é dessa forma. Mas olha aqui, ó, o pentecostal, olha aqui como os pentecostais estão esperando ele vir lá na nuvem, batendo os asas com seus anjos. Ei, irmão. Eu tenho um livro de 70 páginas, eu estava estudando esse livro de 70 páginas, feito por irmãos. E eles fazem começando a ler, e o ponto de vista que eles, e da abertura da palavra, o ponto de vista que eles querem colocar aquilo e tal, e acaba colocando uma coisa que não encaixa, tem alguma coisa que não encaixa ali, e eu não consigo, a única forma que eu vejo é que eles estão querendo dar um significado além. Seria melhor dizer assim, ó, nós não entendemos sobre isso, do que querer dar um salto mortal triplo para poder encaixar o trem ali. Não é por aí, que não encaixa. Não encaixa. Aqueles ainda da abertura da palavra dizem, não, vai vir um Cristo vir, porque nós vamos ter profetas aqui, nós vamos ser arrebatados, vamos encontrar com ele nos ares. Crê na abertura da palavra e fala um negócio desse ainda. Não, então no 63 não foi a vinda, não foi a vinda, não, foi a vinda. Se você disser para mim, olha, a vinda do Senhor está em processo, opa, amém, eu creio. Porque esta vinda, o que é para ela fazer? Casar. E o casamento acontece com o indivíduo. Então eu creio. Se você disser para mim, não, ele desceu ali, é a vinda. Ele veio, então ele veio. E o que cabe a cada um de nós agora é, quando tivermos tempo, todos estiver selado, todos estiver casado, então subimos no arrebatamento. Então, se você disser para mim que é um processo, está em andamento, opa, amém, eu também creio nisso. Agora, que ali foi uma vinda e aqui vai ter outra, aí eu não encontrei base na palavra ainda. Não me encontrei. Eu encontro o profeta falando da vinda, 2, 3 testemunhas falando da vinda, ali foi vinda, ele veio. Vi aqui, ó, profeta em 62 dizendo, o tempo, minha mensagem acabou. Aí eu disse, não, eu creio que foi a manifestação do Filho do Homem, mas não foi a vinda, essa vinda não está contando das 3. Então, você está dando um malabarismo aí, para tentar colocar, encaixar, que aquilo é dessa forma. E o Senhor ajude-nos a entendermos estas coisas. Todas essas coisas deveriam ser reveladas para nós quando o Cordeiro saísse do trono de intercessão. Por isso estamos falando sobre o sinal. É a única coisa que Deus requer hoje, esse sinal. Ele teve que sair do trono de intercessão para vir abrir os mistérios. Então, se não foi ele, foi quem? Ele veio, abriu e voltou para o trono para interceder? Não, porque quando ele tomou o livro e ele abriu, ele diz, o que tempo não é mais. O tempo não é mais. Não tem mais além disso. O tempo não é mais. Então precisamos entender, opa, então por que está escrito o tempo não é mais? Então precisamos entender, o que Deus quer que entendamos isso. Agora, se você não parar para você se perguntar, começar a aguçar isso, o desejo, não tem como Deus operar se você não tiver desejo de Ele operar, dele abrir o teu entendimento. Porque não tem como você, não, quando eu tiver um quadro completo eu vou falar isso. Não, mergulha de cabeça aí, irmão, e Deus vai começando a abrir no meio do caminho, vai começando a mostrar para você. Deus nos ajude, irmãos, a compreender todas estas coisas, amém? Feche os teus olhos. Pai,
Em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças por esse momento que estivemos aqui falando, uma conversa, Pai, completamente fora do que seria um culto. Mas eu creio que Tu esteve presente aqui conosco. Nós nem conseguimos ler a Escritura, mas a Sua palavra é a Escritura vivificada hoje. Isto que estamos falando, que temos lido através da Sua mensagem, estará lá, escrito um dia naquele livro, como uma extensão das Escrituras. Porque aqui foi a Escritura, a Bíblia, e a mensagem é a Bíblia revelada. Nós falamos sobre o que é a revelação, sobre o tempo que nós estamos vivendo. Muito obrigado, ó Pai, por ter ocultado essas coisas dos sábios e entendidos, mas revelado a nós, os pequeninos, porque assim agradou a Ti, ó Pai, fazê-lo. Obrigado, Deus bendito, que cada vez que possamos abrir nossas bocas para falarmos das grandezas do que Tu tens feito neste dia, que o Teu nome seja sempre exaltado, que Seu nome seja sempre magnificado, porque nada poderíamos saber se não fosse Tu, ó Pai, levantando aquele trono de graça e de misericórdia e abrindo os 7 selos para nós. Porque quando nós falamos sobre isto, quizás o mundo não vai poder compreender, nunca compreenderá o que estamos falando. Pode dizer, olha, esse povo falou e não disse nada. Mas nós entendemos o que nós falamos, porque há um fundo clamando, há um fundo para responder. E é o próprio Deus que está dentro do meu coração, é o próprio Deus que está dentro do coração de cada um dos Teus filhos, deste dia em que nós estamos vivendo. E se é o próprio Deus, é parte de Deus, parte de Cristo, dentro de cada um de nós, nós confirmamos com a palavra. Aquilo, quando a palavra é dita, nós confirmamos, porque há uma resposta dentro do nosso coração, que aquilo é uma verdade. Muito obrigado, Pai, por nos mostrar o caminho que devemos trilhar, por nos mostrar o que temos, no que realmente temos nos alimentado, que é do próprio Filho do homem, ó Pai. Não de um homem, mas sim do Filho do homem. Nós Te damos graças, abençoe os nossos irmãos que estiveram conectados conosco, através da internet, e aqueles outros que estarão posteriormente assistindo em seus lares, ouvindo. Derrame sobre suas vidas a porção da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo. Dai-nos o dia na Tua presença, e no entardecer possamos nos reunirmos novamente aqui, para tão somente ouvirmos a Sua voz. Te damos graças por tudo e Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos agradecer ao Senhor com louvor. Tiveram conectado conosco nosso irmão Jailson, né? Irmão Genaí Teixeira, irmã Genira Silva, irmão Jailson da Paraíba, irmão Genaí Teixeira, irmã Cida de Montenegro, irmã Geni Silva de Alto Paraíso, irmã Maria José de Alto Paraíso. Deus abençoe a todos os irmãos. Aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Entrarei por suas portas, não ficarei no átrio, entrarei no Santíssimo e Te adorarei. Não só pelo que fazes, mas pelo que Tu és. Ó, quem Ele é? És grande Deus, aleluia. És grande Deus e habita em mim, vaso de vestido por Sua glória, indo ao lar. Ó, és grande Deus.
alto ao mais profundo, reina soberano. Reina soberano. Não pede conselho, não pede conselho. Majestade santa, vou te bem dizer, vou te exaltar. Ministras a minha alma, achei que agora, és grande Deus, aleluia! És grande Deus, enche os céus e a terra, glória a Deus, mas o eterno me amou, o eterno me amou. Glória, atraí-me para si, vivificado estou, vivificado estou, sendo elevado. Louvo todo dia, eu louvo todo dia. Olha agora, Ele é fiel, eu vi a sua vida. Ele é fiel, eu vi a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. abençoe a todos.